pessoas para o levar para a maior das provações. Cante. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar aquele céu azul pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, por você. Ele mostrou tanto amor. Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio, até que eu possa descansar, salvo além do rio. Hoje eu quero falar de um tema que envolve provações. Esse texto vai nos dar algumas orientações sobre um fracasso pessoal na vida de Abrão. Isso para nos mostrar que no Evangelho, com exceção de Jesus, que nunca conheceu fracasso, todos os demais tiveram fracasso na vida. Amém? Se você já fracassou
em alguma área da tua vida, não se preocupe que o fracasso faz parte do nosso crescimento e do nosso amadurecimento diante de Deus. Amém? A título de introdução, eu queria dizer a vocês que acompanham a história de Abrão, é sabido por todos que Deus já havia feito uma promessa a ele, e essa promessa Deus havia dito que Deus iria multiplicar a sua descendência. Contudo, o tempo foi se passando e agora Sarai, sua esposa, está com 75 anos. E ela é estéril. A sua idade não permite mais ovulações. Ela compreendeu, talvez, que pelo fato dela ter 75 anos, ela já não tem mais esperança de dar a Abrão um filho. E era muito importante a Abrão um filho, porque ele estava lutando com Deus para que ele tivesse um herdeiro que pudesse sucedê-lo. Bem, desesperançada, Sarai vai arquitetar um plano no sentido de cooperar com Deus, de tentar ajudar a Deus na elaboração do seu propósito. Qual é o plano dela? Bem, a idade está chegando, o homem está com 86 e eu estou com 75. Eu acho que esse filho não vai vir. Eu acho que a promessa de Deus não vai acontecer. É muito provável que não venha o herdeiro. Então eu tenho que ajudar a Deus. É desse expediente que surge o primeiro relato de barriga de aluguel na Bíblia. Porque ela vai pedir à escrava para ter uma noite com o seu esposo com a finalidade de procriação. E a serva de Sarai, ela no contexto é entregue a Abrão, e o objetivo está bem claro. Nós faremos tudo que estiver ao nosso alcance para que o herdeiro venha, seja ele da minha barriga, seja ele da barriga da escrava, seja ele da barriga que tiver, mas que ele virá, virá, porque Deus talvez tenha esquecido da sua promessa. É provável que Deus tenha esquecido. Então vamos ajudar a Deus. Bem, este episódio, meus irmãos, trouxe muita dor de cabeça para a família de Abrão. E até hoje, os descendentes de Abrão, o povo judeu, sofre por causa deste episódio. Aquilo que os jornalistas chamam de conflito árabe com judeus, nasce desse episódio, desse desvio de Sara, por ter fracassado na prova, de não ter esperado em Deus e ter tomado a iniciativa de querer ajudar a Deus. Então vamos examinar esse texto e vamos ver os mecanismos que está por trás deste fracasso, porque é muito provável que talvez eu e você também estamos patinando ou fracassando em alguma área específica da nossa vida, e o texto vai nos ajudar a compreender quais são, aonde tem que ter o gargalo, o que nós vamos fazer na hora que a prova chega para nós não fracassarmos. Então, em primeiro lugar, no verso de número 1, Sarai está com 75 anos,
por ser estéril, muito provavelmente ter chegado à menopausa, então ela concluiu que seria impossível o filho da promessa nascer do seu ventre. Mesmo Deus tendo dito que ela iria dar o herdeiro ao Abrão. Deus havia dito. Ela chega a expressar uma ponta de mágoa contra Deus ao afirmar: eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz a filhos. Ela está magoada com Deus. Ela quer responsabilizar Deus. Ela quer culpar Deus. Ela quer dizer que ela não está sendo mãe porque Deus está impedindo. Ora, meus irmãos, em conformidade com a cultura da época, era permitido às mulheres darem as suas escravas para coabitar com o seu macho, no sentido de procriar a família. Isso não era permitido à vista do plano de Deus, mas na cultura local havia essa possibilidade. Então, a Sarai propõe entregar a sua serva ao seu marido para que pudesse suscitar esse tão esperado filho da promessa. Nem tudo o que é cultura local tem a ver com a cultura bíblica. Era cultura dos tempos antigos, mas não era uma cultura bíblica. Da mesma forma que hoje, há muitas coisas na nossa cultura que não está em conformidade com a cultura bíblica, né? Então, parece-me que a esperança dela está em estado de falência. Não dá mais para esperar essa promessa de Deus. Eu tenho pressa, eu tenho 75 anos. O meu velho está com 86, ele vai bater a bota a qualquer hora. E cadê o filho? Cadê o meu filho? Cadê o herdeiro? Vem aqui, mulher. Vem aqui, minha escrava. Você vai fazer um favor para mim. Você vai coabitar com meu esposo, vai engravidar, e eu vou criar esse filho como sendo o filho da promessa. Esse é o plano arquitetado por ela. Bem, no verso de número 2, Abrão, ele ouviu, ele aceitou, ele acatou, ele anuiu ao conselho de Sarai. Ele deixa de ser guiado pela razão e adota o conselho de Sarai como uma alternativa ao plano de ter o seu herdeiro. O Abrão poderia talvez encorajar a sua mulher a crer nas promessas de Deus. Mulher, não vamos fazer isso. Deus disse que iria nos dar esse filho. Nós ouvimos a voz dele. Deus cumpre suas promessas. Vamos esperar. Não. Ele não foi pela razão. Ele talvez tenha tido aqui um vacilo na sua fé e por incredulidade acatou o conselho da sua esposa. É interessante que o Abrão imita o Adão, porque o Adão agiu por sugestão da esposa. E agora, em vez do Abrão seguir
a voz de Deus, porque Deus já havia dito que iria dar o filho? Não, ele vai de acordo com o conselho da sua mulher. Uma das artimanhas de Satanás é nos tentar por meios de parentes próximos. Veja que essa tragédia na família e na casa e no lar de Abrão é provocado pela pessoa que era mais próxima dele, a sua própria esposa. Uma vez que a tentação, quando é enviada por uma pessoa que não é muito suspeita, quem iria suspeitar de Sarai? Companheira, mulher de fé, lutadora, guerreira, parceira do Abrão. Quem iria imaginar que o vacilo de Abrão viria justamente por uma pessoa próxima? Ninguém poderia imaginar. E aí, essa fé de Abrão foi colocada em prova. Eu creio nas promessas de Deus, que Ele disse que me daria um herdeiro, ou eu vou aderir ao conselho da minha esposa e vou, junto com a Agar, fazer um filho no sentido de querer ajudar Deus. E aí? O que você faz quando você tem que tomar uma decisão? Você ouve pessoas ou você ouve Deus? Veja que Abrão não estava ouvindo uma inimiga, ele estava ouvindo a sua esposa, amiga, companheira. E ela não deu esse conselho para prejudicar o Abrão. Talvez ela tinha que conviver com as murmurações de Abrão. Não tem filho, o herdeiro não chega, para quem que eu vou passar a riqueza, o legado, para quem que eu deixo? Bem, decisão tomada, consequências virão. Porque nós temos o livre arbítrio para fazer escolhas, mas nós não somos livres para escolher as consequências. E a primeira consequência, verso de número 4. Agar, ao perceber que havia concebido e que o seu filho seria o herdeiro de Abrão, passou a fazer o quê? A desprezar a sua senhora. Agora o seu coração se encheu de soberba. Agora eu vou tomar as rédeas desse lar. O filho é meu. Vou azedar esse relacionamento. Agora vão ter que comer na minha mão. Arrogantemente, ela se volta contra aquela que solicitou o seu auxílio para tentar, talvez, ocupar o lugar da sua senhora. Eu sou escrava, mas eu tenho um trunfo na mão. Eu carrego no meu ventre o filho da promessa, da suposta promessa. Está vendo, meus irmãos? Decisões baseadas em emoções e não na razão geram consequências desastrosas. O crente tem que aprender a decidir por razão e não por emoção. Porque as emoções enganam. Então a primeira consequência foi
sofrer o desprezo. Pessoas estão sendo desprezadas, humilhadas, maltratadas e muitas vezes querem culpar Deus, querem responsabilizar um ou outro, o marido, a esposa, a igreja, o pastor, o filho, o fulano, o vizinho, o ciclano, quanto muitas vezes esse desprezo, essa humilhação, foi você mesmo que provocou. Foi você mesmo que foi atrás do problema. Agora, não tem jeito. A consequência bate na nossa porta. O que se espera de um líder na hora de um conflito? É que ele tenha pulso firme para resolver esse conflito. Mas, nesse caso específico, a liderança de Abrão parece estar enfraquecida. Olha o que diz no verso de número 5. A sua esposa está tomada de ciúme, e aí ela vai culpar o Abrão, né, pelo comportamento da Agar, sendo que ela que ofereceu a escrava para o Abrão. Aí o Abrão, em vez de assumir a liderança da sua família, na hora de um conflito, para resolver, o que ele faz? Ele transfere a responsabilidade para a mulher. Ele fala assim: olha, mulher, a escrava é tua, está nas tuas mãos. Então você que trate de proceder conforme melhor te parecer. Me tira fora dessa. Não quero nem saber desse problema. Quer dizer, o Abrão, estrategista, líder, homem estratégico, no momento do conflito, transfere a responsabilidade. O grande Abrão, que foi capaz de derrotar 5 reis numa guerra, agora ele se apequena diante de uma mulher e perde a batalha por não conseguir resolver um conflito doméstico. São os desdobramentos das decisões equivocadas que nós vamos tomando na vida. Quando o homem toma as rédeas na mão para tomar as decisões, aí o negócio vai degringolando. Pensa você, decisões que você já tomou, você não consulta Deus. Você não fala com Deus, você não ora pedindo a Deus uma confirmação, você é preguiçoso. Não ouve Deus. Na pandemia, um monte de gente ouviu a Folha de São Paulo, o UOL, a Globo, a CNN, a Record, o SBT, ouviu os anti-vacina, a favor da vacina, ouviu os anti-Covid, a favor da Covid, ouviu os políticos, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, ouviu todo mundo, só não ouve Deus. Esqueceu de ouvir Hebreus capítulo 13. Que fala que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Então, Deus transforma uma humilhação em adoração. A mulher foi humilhada, mas agora ela diz assim: olha, eu vou invocar o nome do Senhor, me tira desse rolo. Eles que são doidos, eles que se virem. Agar refaz o seu caminho de volta para casa, se humilha diante da sua senhora.
ela não se humilha por iniciativa própria. O anjo do Senhor precisou falar para ela, é para voltar e se humilhar. Se Deus falar que não é para se humilhar, não se humilha não, irmão. Agora, se Deus falar, tem que se humilhar. Amém? O que Deus fala, tem que seguir. Embora o texto não tenha dito qual foi a reação de Sarai, mas nós podemos acreditar que nesse relato ela deve ter aceitado a escrava de volta, e eu acredito também que é provável que ela não tenha mais humilhado a sua escrava, pois afinal de contas Deus está vendo. Então ela é recebida, Ismael nasce, agora o casal está feliz. Nasceu o filho da promessa. Só que não, meus irmãos. O filho da promessa virá 14 anos depois. Não é o Ismael. O que essa história me ensina? Que Deus tem 3 respostas para o homem. A primeira, sim. A segunda, não. E a terceira, espera. E a mais difícil é a espera. Quando Deus fala, espera. Nesse tempo, o Abrão estava com 86 anos. Tinha que esperar mais 14. Até nascer o filho da promessa. Às vezes Deus já falou alguma coisa com você? Então você espera, porque se Ele falou, vai acontecer. Vai acontecer. Ah, eu estou preocupada com isso, com aquilo. Deus falou. Você ouviu, você tem certeza, a voz audível de Deus, confirmou na palavra de Deus. Então você fique calmo. Se Ele falou, vai acontecer. E não há capeta nesse universo com poderes para fazer com que a promessa de Deus não se cumpra nas nossas vidas. Não existe isso, meus irmãos. Deus é Ismael, Ele vê. Ele vê, Ele sabe, Ele discerne. Agora nós, como é difícil esperar, né, irmãos? Como é difícil de esperar. Eu quero orar, eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Vai tomar decisão, tenha paciência e espera. Não vá pelas emoções, seja um pouquinho racional, amém? Tem gente que casa por emoção. Ai, porque ela é bonita, pastor, o cabelo é bonito, o olho é bonito. Tudo é bonito nela, a voz, quando ela fala. Pastor, ó, fala que é a tigresa. Cuidado, cuidado, hein? Cuidado. Esse animal está em extinção. Não vai por emoções, amém? Tem gente que compra carro por emoção. O cara chega lá, viu aquele carrão, aí ele fala assim: nossa, 80 parcelas de R$450. Meu, é meu, o carro é meu. A primeira parcela você paga, nossa, com alegria. Você vem para a igreja, traz a chave, pastor, unge o carro aqui, olha. Meu, quando você está na 10ª parcela, você já está abrindo o bico. Já está assim. Aí quando você chega 40 parcelas, ainda tem mais 40. Meu Deus do céu, o que eu fui fazer? Eu paguei 3 carros. Cara, irmãos, não vá por emoção que você só se lasca. Vai tomar decisão, aprenda a decidir racionalmente, amém? Viu? Você que está, você que está pensando em um cachorrinho para casa, ai, que bonitinho, mãe.
Lembre-se que o pacote da ração está R$ 300. Lembre-se que a consulta do veterinário é mais 250. Lembre que ele faz xixi no quintal e fica cheiro fedido. Ele faz cocôzinho no quintal. Ele arranha lá, o gato arranha o seu sofá. Lembre tudo isso antes de decidir. Amém? Olha Deus falando com você aí, irmã. Levanta, vamos orar.